E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube na tarde desta segunda-feira para a gente falar sobre o Corinthians. É, isso aí. Vamos falar sobre o Corinthians. Vou falar sobre o Santos também, mas basicamente sobre o Corinthians, que é o adversário do Santos na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro. O Corinthians está vivendo um turbilhão. O Corinthians está vivendo um momento dificílimo, complicado, está sem treinador. E não pode contratar um treinador se não pagar o dispensado, no caso humano. Vamos falar sobre isso, mas antes queria pedir para vocês aqui mais uma vez, se inscrevam aqui no canal. Tá indo devagar, hein, as inscrições. Eu pensei que eu já ia rapidamente atingir 60 mil inscritos, mas só que infelizmente até agora não bateu não. Mas se inscreva no canal, dê um like, um joinha e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, é o seguinte, no começo da tarde dessa segunda-feira, o Corinthians dispensou o Mano Menezes. Só que o Mano tem uma multa milionária, que uns falam que é de 20 milhões, outros falam que é de 10, outros falam que é de 8, mas a multa é milionária. E para você contratar um novo treinador, o artigo 2º do regulamento, o artigo 10 do regulamento está dizendo o seguinte, em seu inciso 2. Para a substituição de um treinador cadastrado, o clube, no caso o Corinthians, deverá comprovar a quitação ou formalização do acordo de rescisão trabalhista do profissional dispensado. O Mano saiu cuspindo marimbondos, falando cobras e lagartos sobre o Corinthians. Emitiu inclusive uma nota no seu Twitter, elogiando a torcida, claro, de praxe, e os jogadores, óbvio, ele não sabe com quem vai trabalhar de novo no futuro, mas não poupando a diretoria. E disse que não vai abrir mão de nenhum centavo dessa multa. Ele quer tudo ali, ó, uma em cima da outra. Como é que vai fazer? Se isso não acontecer, o Corinthians não vai poder inscrever um novo treinador. Não vai poder. E tem mais. No inciso 3º desse artigo 10, está dizendo o seguinte, é vedado ao clube, ao Corinthians no caso, a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista nessa temporada de 2024. Ou seja, o Corinthians está contratando o Márcio Zanardi do São Bernardo. Não oficializou ainda, mas está contratando. Ele não pode. Não pode. Aí alguém pode falar, ó, fica lá o Danilo e ele fica à beira do campo. Não pode também. Então fica o Danilo, ele fica treinando o time, Danilo vai pro jogo, ele fica na arquibancada vendo o jogo nos dias em que as partidas do Corinthians acontecerem no campeonato. Olha a situação do adversário do Santos na próxima quarta-feira. Por outro lado, o ambiente que era pesado, carregado com o Mano, ele vai dar uma melhorada. Vai dar uma melhorada. Porque o Mano criticou o Ranieri numa entrevista coletiva depois do jogo, por conta de um chute que ele deu pro gol. Por causa de um simples chute que ele deu pro gol por cima da trave. Ele chamou o Yuri Alberto de burro. Os microfones da transmissão captaram. Os jogadores estavam por aqui com ele. Ninguém corria mais pelo Mano. Ninguém corria por ele. Por conta disso, o desempenho do Corinthians em campo era um desempenho muito ruim. A ponto de ele, nesse momento, estar na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista junto com o Santo André. Santo André é o 16º, o Corinthians é o 15º. O Corinthians tem só uma vitória no campeonato. Não empatou nenhum jogo. Perdeu 4. A única vitória ele obteve na primeira rodada, 1-0 com o Guarani, lá em Itaquera. Depois, ele jogou com o Ituano fora de casa, perdeu. Jogou pro São Bernardo, fora de casa, perdeu. Pegou o São Paulo em casa, perdeu. Pegou o Novo Horizontino em casa, ontem, domingo, perdeu de novo. Perdeu de novo. O time fez só 3 gols no campeonato e sofreu 7. Tem um saldo negativo de 4. Mas volto a dizer, o ambiente tende a ser melhor. Agora, até quanto esse time pode melhorar para um jogo contra o Santos, que se não vem jogando bem, vem pelo menos com um moral elevado. O Santos é o líder hoje do Campeonato Paulista na pontuação, no aproveitamento numérico, é o 3º colocado. Porque ele tem 80% de aproveitamento, o
São Paulo e o Palmeiras têm 83. Mas ninguém garante que o São Paulo e o Palmeiras vão fazer vitórias nos seus jogos adiados. São Paulo contra o Ituano e o Palmeiras contra a Portuguesa. O Santos já fez essa vitória no seu quinto jogo. Chegou a 12 pontos. São Paulo e Palmeiras têm 10 pontos. Quer dizer, o Santos tem que se aproveitar disso. A Vila Belmiro, na próxima quarta-feira, muito provavelmente estará lotada com gente saindo pelo ladrão. O adversário é o Corinthians. O horário é maravilhoso. 7h30 da noite. Uma cidade pequena como o Santos, não tem dificuldade nenhuma para chegar na Vila Belmiro. Não. A dificuldade pode ser a chegada do pessoal que mora na Grande São Paulo se deslocando para a Vila Belmiro. Porque se depender só do torcedor de Santos, a Vila com 13 mil bilhetes à venda, não lota. Ela só lota porque o pessoal que sai do Planalto e vai para a praia, para lá para o litoral. Senão não lota. Esse é um problema. O horário por conta do... Muita gente está trabalhando. Mas de qualquer maneira, é um grande jogo. E acho que o torcedor de Santos deve ir à partida. Deve estar lotado. Então o Santos, ostentando essa campanha, jogando um futebol que se ainda não é brilhante, em alguns momentos das partidas desse campeonato foram. Por que dessa oscilação? A oscilação acontece porque o campeonato está começando, a temporada está começando. Esse time está sendo construído. 7 novos jogadores chegaram para essa equipe. Se você for considerar o Felipe Jonathan, que passou a temporada inteira do lado de fora no ano passado, são 8 as novidades. Então é um novo time. É um novo time que requer o quê? Tempo. Para entrosar, para entender, para ganhar ritmo. Tudo isso é normal. Por isso dessa oscilação, momentos bons e momentos ruins. Tem mais ruins do que bons? Tem. Tem mais ruins do que bons. Mas vem melhorando. O time contra o Guarani já fez uma partida melhor do que fez contra o Água Santa. Então o Santos tem que se aproveitar dessa situação do Corinthians e ganhar. Tem que ganhar. Ganha para embalar de vez. Porque vai para a 5ª vitória seguida, mantém a ponta do campeonato na pontuação e não no aproveitamento. E ganhar do Corinthians é demais, o torcedor adora. É muito importante para dar moral para todo mundo. Para o treinador, para a comissão técnica, para o grupo de jogadores, para o torcedor. Todo mundo fica envolvido no meio dessa celebração de triunfo, de vitória, que o Santos tem que aproveitar, repito, e tem que fazer na próxima quarta-feira. Entendeu? Felipe Jonathan sofreu um problema no tornozelo, foi substituído no intervalo da partida, entrou o Kevson, que teve uma ruptura dos ligamentos do joelho. Igual teve o Jair no ano passado, o tal do LCA, ligamento cruzado anterior. Isso é complicado. Praticamente perdeu a temporada. Se voltar, vai ser mais ou menos para outubro, novembro desse ano. Então, nesse momento, o Kevson está fora. E o Felipe Jonathan? Bom, Felipe Jonathan ainda não está confirmado para o Clássico. Saiu no intervalo sentindo dores. Se não puder jogar, vai ser o Rainer do lado esquerdo e o Aderlan do lado direito. Aliás, o Rainer entrou muito bem contra o Guarani. Foi muito melhor do que o Felipe Jonathan. Agora, o Felipe Jonathan é um jogador experiente. Ele já é um jogador lá de dentro do Santos. O Rainer acabou de chegar. Deve estar fazendo esse um 3º jogo, porque teve partida que ele entrou. Mas ele foi muito bem contra o Guarani. Deu profundidade naquele setor. E o Santos vai ter que ter profundidade contra o Corinthians. Vai ter que sair pro jogo. Linhas altas. Se aproveitar esse momento ruim do Corinthians para tentar logo de cara fazer um gol, se possível 2, como fez contra a Ponte Preta. E já encaminhar bem a vitória. Entendeu? Mas é o Corinthians. Não podemos esquecer disso. É um time que vem com um novo momento. Um outro astral. No vestiário, se fora de campo existe uma turbulência, no vestiário, com a saída do Mano, as coisas melhoraram. E a gente tem que levar em consideração isso daí.
Agora, quem será o treinador desse Corinthians? Tudo indica que vai ser o Danilo, que foi o treinador do time campeão na Copinha. Ele, o jogador do Corinthians, vocês lembram dele, né? Aquele meia canhoto, muito bom jogador. Deve ser ele. Ele tem estofo para dirigir o time do Corinthians? Não sei. Então eu volto a dizer, por melhor que esteja o vestiário do Corinthians nesse momento, o momento é todinho do Santos. E o Santos não pode deixar passar isso em branco. Tem que fazer vitória na próxima quarta-feira.